Deixe-me começar por dizer que o meu filho, Adam, tem 22 anos de idade. Quando a minha ex-mulher, Tori, e eu tentávamos ter filhos, descobrimos que eu era infértil. Decidimos adoptar então cerca de 4 meses mais tarde a minha ex-mulher está grávida. Fiquei entusiasmado porque pensei que talvez o médico tivesse cometido um erro. Não, eu estava enganado. A minha ex-mulher traiu-me e eu só descobri 20 anos mais tarde. Tori disse-me há 2 anos que me traiu, e fizemos um teste de paternidade para ter a certeza e bem que ele não é meu filho biológico. A minha ex e eu divorciamos-nos algumas semanas mais tarde. Desde que o meu filho descobriu a verdade, ele queria conhecer o seu pai biológico. Ele fê-lo e eles começaram a tornar-se muito próximos. Isso magoou-me muito mais do que eu pensava. Ele é um adulto que pode tomar as suas próprias decisões, mas dói muito. Começaram a unir-se muito bem, e de repente Adão tornou-se muito distante de mim. Tem sido assim durante quase 1 ano e meio. Tento enviar-lhe uma mensagem para fazer planos para o jantar e ele disse que está ocupado com Chris, pai biológico. Tentei ligar-lhe inúmeras vezes, telefonando e enviando mensagens de texto, mas ele nunca fazia planos para além de uma refeição de 2 em 2 meses. Costumávamos fazer coisas de 2 em 2 semanas, mas tem sido completamente diferente desde que ele descobriu sobre o Chris. Não consegui suportar. O meu filho, que eu criei desde bebê, tratava-me como se eu não tivesse importância. Sempre que tivéssemos planos, ele ainda estaria frio e distante. O que eu quero dizer com isso tornou-se muito mais defensivo da sua vida pessoal. Eu perguntava-lhe como eram as aulas ou os amigos e ele apenas dizia que estavam bem, mas que nunca iam mais fundo do que isso. Ele também mudou o seu curso de economia para informática e só o mencionou a mim 1 ano depois. Eu disse-lhe o quanto ele me magoava por causa da sua distância e ele pediu desculpa e disse que faria melhor. Ele nunca o fez. Disse-lhe inúmeras vezes e ele nunca mudou. Ele ainda estava distante. O que foi a gota d'água final para mim foi a conversa telefônica que tive com ele na semana passada. Ele disse que ia mudar o seu apelido para Chris, porque gostava muito e porque eles eram próximos. Eu não podia acreditar no que estava a ouvir. Disse-lhe o seguinte: não acredito que vais fazer isto. Isso é realmente decepcionante para mim. Se decidires mudar o teu apelido, vai em frente, mas se o fizeres, já não sou teu pai e não quero envolver-me na tua vida. Ele desligou-me o telefone na cara. Nem sequer me dei ao trabalho de estender a mão porque sei que ele não iria responder. Eu mantenho o que disse. Referia-me a cada palavra e continuo a fazê-lo. A mudança do último nome para mim significa que ele já não me vê como um pai e vê Chris como seu, apesar de ter 22 anos. A minha família disse-me que não estou a ser razoável, enquanto os meus melhores amigos pensam que é razoável. Depois de ter descoberto o Chris, demorei alguns dias e não falei com a minha ex-mulher nem com o Adam. Eles não me contactaram. Eu não os contactei. Precisava de uma pausa. Muitos de vós pedem um significado mais profundo por detrás disto, e penso que finalmente descobri por que é que ele tem sido tão frio. Alguns meses antes da minha mulher nos ter dito a verdade, estávamos numa discussão muito longa. A sua avó, a minha mãe, deixou-lhe uma grande herança da qual estou inteiramente encarregue. O suficiente para pagar a faculdade e ter espaço de manobra suficiente para não estressar o tempo todo. Após um semestre de universidade, ele começou a namorar esta rapariga. Ele estava apaixonado por ela. Nunca conheci a rapariga, por isso não faço ideia do que ela sentia sobre a relação. De repente, após alguns meses de namoro, Adam pediu-me cerca de $3.000 para ser depositado na sua conta a partir da herança. Já paguei o semestre, por isso isto foi estranho para mim. Perguntei ao Adam por que precisava ele do dinheiro. Ele disse que a sua namorada estava a ter dificuldades em pagar as suas propinas e pediu ao meu filho para ajudar. Disse-lhe que não porque me parecia que ela o estava a tratar como um porquinho mealheiro. Ele gastou mais de 1K com ela em pouco menos de alguns meses. Ele falava constantemente sobre como adorava ir às compras com ela para poder comprar as suas coisas. Para mim, ela estava logo a seguir a herança do meu filho e eu tinha razão. O que lhe disse foi basicamente isto: Adam, há muito tempo que não sais com esta rapariga e para mim dar-te tanto dinheiro só para gastares com ela depois de alguns meses não me fica bem. Esse é o dinheiro que a tua avó te deixou para a tua carreira universitária, não para a dela. Se fosses mais sério então eu pensaria nisso,
mas não te vou dar tanto dinheiro só para dares à tua namorada. Acontece que o meu palpite estava certo e ela andava atrás do dinheiro dele. Acabaram pouco tempo depois, desde então, voltaram a ter uma relação de casal. Ele estava chateado comigo, mas acabou por ultrapassar isso ao fim de alguns meses. Depois soubemos do caso da minha ex. Não sei se essa é a verdadeira razão pela qual ele é tão frio. Esse foi um enorme argumento que se prolongou durante semanas até ela o deixar. Tenho 23 anos. Sempre soube que fui adotado. Por qualquer razão, fiquei obcecado em aprender mais sobre os meus pais biológicos aos 13 anos de idade. Toda a minha vida me disseram que os meus pais conheceram ambos os meus pais biológicos antes de eu ser oficialmente adotada. A minha mãe era branca da América do Sul e o meu pai era branco de Itália. Eles especificaram estes dois locais para explicar por que é que eu tinha pele bronzeada. À medida que fui crescendo, certas coisas sobre a minha maquilhagem física deixarão-me mais curioso sobre os meus pais biológicos. O meu cabelo foi mantido curto quando era criança, mas quando era adolescente queria experimentar. Cresci encaracolado. Grandes caracóis, mas ainda encaracolados. Isto perturbou os meus pais e eles pediram que eu não o deixasse crescer. Quando me mudei para a faculdade, comecei a deixá-lo crescer novamente. Conheci a minha namorada na escola. Ela é negra americana, por isso também me ajudou a cuidar dela. Uma vez ela trançou meu cabelo antes de eu facitimar os meus pais que o perderam por eu o usar dessa forma. Durante todo o meu tempo na escola ainda procurava a minha mãe biológica, mas sempre vinha vazia. A minha namorada insinuou que deve ter havido um erro com a informação, mesmo com o nome que os meus pais diziam que eu tinha antes de me adoptarem. Ela presenteou-me com um kit de ADN no meu aniversário, ao qual só cheguei quando o bloqueio foi atingido. Pensei que nada resultaria disso porque os meus pais não eram americanos, por isso não sabia se funcionaria dessa forma. Por isso, enviei-o por aborrecimento e recebi os meus resultados semanas mais tarde, o que mudou tudo. Eu sou negro e do Médio Oriente. Tenho a pele clara e o meu padrão de ondulação é tão solto que nunca o tinha considerado um sinal antes. Tenho laços ancestrais com o Irão que podem explicar uma estrutura facial mais europeia. Peço desculpa pela minha formulação, ainda estou a aprender. Enviei o meu GF um screenshot e ela telefonou-me de imediato. Ficamos ambos atônitos, embora ela há muito suspeitasse. Tentei acreditar que os meus pais estavam inocentemente mal informados, mas a minha namorada continuava a apontar as inconsistências. Os meus pais afirmavam ter conhecido os meus pais biológicos, pelo que não podiam tê-los confundido com brancos. Confrontei os meus pais que se enfureceram comigo por ter feito um kit de ADN. Eu estava muito zangado, a gritar, a praguejar. Eles roubaram minha identidade e impediram a minha busca com as suas mentiras. A minha mãe disse-me, através de lágrimas, que o meu passado racial vem com um estigma. Que eu passei, por isso ela queria que eu tivesse uma vida mais fácil de encaixar. O meu pai gritou comigo que eu tinha de abandonar o que acabava de aprender. Eu fiquei furioso por ter partido o meu telefone e ter partido. Os meus irmãos têm me repreendido nas redes sociais, repreendendo-me por estar aborrecido, porque o raciocínio dos nossos pais é sólido. Eu passo, tive uma vida fácil. Não estou a pedir para fazer parte de uma luta de repente. Só acho que não me deviam ter mentido e acho que o raciocínio deles é uma treta e racista. Devo apenas agir como se tivesse 10 anos de procura com a informação errada, não é assim tão importante? Os meus pais admitem que a minha mãe era negra. A minha irmã mais velha também se lembra de ter visto a minha mãe em algum momento. Ambos verificam que ela era negra. Sim, eles podem estar a mentir novamente. Tenho planos para continuar a investigar o meu passado. A minha namorada ficou muito magoada com as suas declarações, por isso optei por nos manter a ambos afastados deles. Não compreendo como. Estou zangado por me terem mentido e como essa mentira tornou o meu esforço para encontrar os meus pais biológicos completamente nulo. Ao mesmo tempo que reescrevi a minha herança. Essa é também a minha posição de namorada. Estou suficientemente bronzeada que ir para uma escola só de brancos ainda me chamou calúnias. Quaisquer que fossem os problemas que os meus pais tentavam proteger-me disso, não funcionou. Talvez isto seja uma mentira que eu comprei sozinho. 2 dos meus irmãos estão a tentar ser solidários. Desativei o meu Facebook e desapercebi algumas pessoas no Instagram.
Não posso entreter o argumento de que devo perdoar os meus pais e seguir em frente. Ainda não cheguei lá. Percebo que isso me torna ingrato por me sentir assim. Não os odeio, estou apenas muito aborrecido e desapontado com as suas decisões. Um dos meus melhores amigos vive num país diferente. Conhecemos-nos há anos atrás online e temos conversado quase diariamente com o que se aproxima de uma década. Ambos temos voado 1 ou 2 vezes por ano para ver o outro e sair, e temos sido sempre os seus para os grandes momentos um do outro. Ela descobriu no ano passado que está à espera do seu primeiro filho, e foi uma notícia espantosa para todos nós. Fiquei tão feliz por ela ter começado a família que sei que sempre quis com o marido. Ela veio visitar-me alguns meses após a sua gravidez e pediu-me para ser a madrinha do bebê. Eu estava sobre a lua. Enquanto vivemos a 8 horas de avião um do outro, tenho um trabalho que me dá um subsídio de férias decente e lida com certas companhias aéreas que torna a visita controlável. Eu sabia que podia estar lá para ela, e disse-lhe que sempre que ela estivesse pronta para alguém fora da família, eu faria a viagem. No mês passado, ela teve o seu chá de bebê, e só descobri que quando vi na Instagram uma amiga mútua que vive na mesma cidade que eu, a tinha surpreendido no chá de bebê. Eu não tinha sido convidada. Fiquei um pouco magoada e surpreendida, mas foi o mês mais movimentado do ano para a empresa para a qual trabalho, e sabia que ela sabia disso. Por isso pensei que essa poderia ser a razão. Enviei o meu presente por correio aéreo e dei-lhe os meus parabéns. No entanto, agora ela contactou-me e disse-me que pediu a outra amiga, a mesma pessoa que foi à festa do bebê, para ser a madrinha do bebê. E que ela só quer que o seu filho tenha uma. Senti-me como se tivesse sido esmurrada no estômago. Fiquei destroçada e senti-me um pouco traída. Durante 6 meses fiquei entusiasmada por assumir o papel. A minha própria madrinha vive na Nova Zelândia. E tenho feito durante a maior parte da minha vida, por isso sabia que podia funcionar. Amy soube manter-se em contato e fazer parte da vida da criança enquanto vivia noutro país. Mas agora ela aceitou de volta a sua oferta e escolheu outra pessoa. Eu não ficaria tão aborrecido se ela tivesse escolhido alguém que vivesse mais perto, mas ela substituiu-me por alguém que vive na mesma cidade que eu. Por isso não é uma coisa à distância. Somos amigos há anos. Tenho estado lá com atualizações, apoio e amo toda a sua gravidez, e em momento algum houve qualquer indício de que ela tivesse mudado de ideias. Até ao banho do bebê há algumas semanas atrás. Não sei se devo confrontá-la, dizer-lhe que estou magoada, ou simplesmente aceitar a sua decisão. O bebê é dela. E nunca quereria forçar a uma decisão com a qual ela não estivesse contente. Só não sei o que fazer ou dizer-lhe agora. Quero que ela saiba que estou triste por estar a perder, mas não quero parecer que estou a choramingar, e quero saber por que é que ela mudou de ideias. Mas tenho medo que a resposta só me aborreça.